E a professora, ela trabalhava o tema do êxtase, né, e da razão. Então a tese de doutorado dela também vale muito a pena, depois você pode indicar aí, né, pela Loyola, né, Entre o êxtase e a razão, professora Rosilene. E eu comecei a ter aula com ela e comecei a Olha. estudar o livro dela. E aquilo abriu muito a minha cabeça, porque o tema dos dons carismáticos, né, ou dos dons efusos, eh, carece de muita profundidade, não é? E quando nós temos, os dons carismáticos na prática, nós temos ali um momento de êxtase. Então, se Nossa. nós estamos em uma conversa, então a nossa consciência ela está linear. Se no momento de grande louvor, no momento onde nós estivermos todos reunidos em um louvor e ali começar a surgir dons, carismas, e nós fôssemos medir a nossa consciência, ela teria sido alterada. Aí esse fenômeno nós chamamos de êxtase. Toda vez É, que existe alteração de consciência é um pelo êxtase. elemento religioso, ela é êxtase, Seria né? aquele momento que a pessoa fala assim: "Nossa, hoje eu senti, hoje o É, grupo sentiu algo exatamente. Houve um diferente". arroubo espiritual, Ah, né? Então, esse momento dessa comoção do espírito, ali você tem um êxtase. e esse êxtase, ele acontece coletivo ou é uma experiência individual? Tem essa Não, ela pode acontecer das 2 formas, né, porque você pode ter um êxtase na sua casa, numa do momento de uma adoração. É tão incrível, porque o meu estudo ele fez remontar a minha vida na infância, né. Eu, bem pequeno, já na igreja no Rio de Janeiro, com uma família que não fazia parte da igreja, cantando bem pequenininho, numa crisma. Eu já ajudava catequista, mas bem pequeno mesmo, eu devia uns 13 anos, né, 12, 13 anos. E aquela música Ninguém Te Ama Como Eu, tal, 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 ali foi meu primeiro batismo no espírito. nossa, E eu começava a chorar torrencialmente, né, depois estudando os dons das lágrimas, né, e não era um choro de sofrimento, era um choro espiritual mesmo, né. E é interessante porque uma senhora falava assim: "Nossa, o padre esqueceu de dar comunhão, menino". Mas veja, depois de tantos anos, Deus me deu a graça de estudar isso, né. Então é uma coisa de entender, né. Deus mesmo, né, e compreender, né. Então ali o meu primeiro, por isso que eu falo, o primeiro batismo do Espírito que eu tive não foi num grupo de oração. Foi ninguém impondo as mãos Não, sobre o foi senhor. ali. Então quer Foi dizer, foi com uma coisa Deus. muito Que legal. particular, né, esse momento de êxtase. Mas pode acontecer também em um grande encontro, em um grupo, numa comunidade de Sim, vida sim. reunida, às vezes para fazer uma revisão da comunidade. Então, Deus ele pode usar desse fenômeno, né, em muitos momentos da nossa vida, né. É lógico que o livro não trata só do êxtase, ele é um capítulo, né, onde nós fazemos um dos capítulos eu trabalho a separação do que é êxtase, do que é transe. O livro ele traz a origem e o desenvolvimento da renovação carismática católica no Brasil e no mundo, Ah, que como a legal. renovação nasce, como ela se desenvolve, né? E todo o trabalho que depois também foi se desenvolvendo no Brasil, né? Os grandes expoentes, os padres, né? Eh, Vamos trazer o padre que trouxe, o padre jesuíta que trouxe a renovação carismática católica no Brasil, Padre Jonas, todo Que o nascimento legal. da comunidade Canção Nova, né, Padre Marcelo e daí por diante. Então, e o livro vai desembocar no fenômeno do êxtase do transe, né, mas nós trabalhamos tudo isso no livro, né, eh, os dons e carismas, então vou trabalhar toda a questão dos dons efusos, né, o que acontece com todos eles, né, separado, né, Dom de dom de línguas, línguas, discernimento, dom das discernimento, lágrimas. dom das lágrimas, vamos trabalhar questão daquilo que é próprio Pô, a da nossa linguagem, audiência da tá vendo palavra. aí, ó, o Ah, tá aí o livro livro, no né, Aí, ó. da palavra, de sabedoria, então a gente vai trabalhar tudo isso, né. Padre nosso irmão, Padre Douglas Pinheiro traz também, Que é vocês daqui pediram de até a ajuda Osasco, dele né? de Osasco, né, o nosso É, irmão Padre Douglas Pinheiro ajuda um pouco no livro, né, que ele, legal. fez o né, prefácio, fez né, o também. prefácio. Eu até peguei o sumário aqui, se vocês depois quiserem filmar, né, para falar do arquétipo. Trabalhamos um pouquinho sobre a questão da psicologia em Jung, né, que isso gera no ser humano no sentido de prazer, né. Trabalhamos a questão até da cura, né. Então as pessoas: "Nossa, eu fui para um grupo de oração e saí de lá, estava estressado", né, o que que isso acontece no organismo da pessoa.
Então, né? fisiologicamente, Não só Fisiologicamente, os espiritualmente, né? dons, eles ele agem. age na fisiologia humana. Então, igual o padre falou da experiência que teve no Espírito Santo, eu lembro da primeira vez que eu fui ali batizado no Espírito Santo, que eu orei em línguas. Tipo, uma meia hora, assim, que não parava mais. Porque Você consegue retratar os seus sentimentos daquele momento? era uma alegria e o choro e a alegria e chorando porque tava alegre, alegre tava chorando né, estar num grupo de Êxtase. oração já há algum tempo, sabia que ali era a manifestação da graça de Deus e queria parar, mas não queria e foi místico. É êxtase total. Foi um êxtase, olha. Só quer dizer, isso é interessante. Por quê? Porque o êxtase, a consciência altera, mas você se mantém dentro do fenômeno, você não se perde. O transe, ou você se perde parcialmente ou totalmente, né? O transe é a supressão da consciência. É quando você já não está mais ali. Então, aquela experiência do repouso do espírito foi o êxtase. Então, e Que aí... eu lembro, hoje, era o grupo de oração Filhos de Maria, diácono José Grassi, que hoje é diácono, na época não era ainda, pessoal rezando ali tudo, e eu lembro, eu via as músicas, tudo, isso aí. tal, mas uma presença ali de Deus e tudo, e quando eu abri o olho, eu tava nos avisos. Falei, gente, assim, pra mim foi rápido, mas não foi, né? Por isso que é um fenômeno que, inclusive, o cardeal Suenes, que acolheu a renovação carismática católica no Concílio Vaticano II, era o cardeal responsável por toda a renovação. Vale muito a pena ler O Repouso no Espírito, cardeal Suenes, porque o repouso do espírito é um fenômeno controvertido, né? No sentido Sim. que é lógico que ele nasce na renovação do protestantismo, ele não está presente na comunidade de Corinto. Quando a gente vai falar dos dons efusos ou dos dons carismáticos, nós nos voltamos para a comunidade de Corinto, né? Que é uma das comunidades mais fortes de Paulo, que vai ter muito esses fenômenos. E o repouso do espírito, a pessoa, geralmente, o testemunho dela é que eu estava ali, eu estava presente no momento. Se ela não estiver ali, ela já está em transe. Isso pode se dar Pode acontecer. por algo próprio da pessoa ou pela condução? E aí precisa se analisar, porque a gente está num campo subjetivo. Essa é a grande dificuldade desses fenômenos, né? Quando você fala de casa a casa. Quando você fala, por exemplo, de engenharia, você vai falar matemática, né? 1 mais 1 é igual a 2, você vai precisar disso e disso para construir uma casa e tal. Campo subjetivo, ele sempre é muito arriscado. Por quê? Vou dar um exemplo, né? Vou dizer que 1000 pessoas têm a queda, né? O cardeal Suenes prefere que a gente chame de queda, porque a consequência daquilo pode ser do espírito ou não. Você pode anotando, hein, pessoal? Até a nomenclatura. É pouso, é queda. Você pode ter 1000 testemunhos diferenciados. Nossa. Porque o fenômeno foi contigo, particular. Né? Tanto que qual era um dos grandes objetivos para os protestantes desse fenômeno, quando eles justificam esse fenômeno? Deus quer curar algo que ele não pode curar de outra maneira. Né? Então,